Fala, Fogão! Passadas 24 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Botafogo nesse momento disputa um campeonato à parte contra Curitiba, Vasco e Sport. 3 equipes que estão ali brigando contra o rebaixamento e que o Botafogo tem que mirar até o fim da competição. Vale lembrar que a gente ainda tem um confronto direto contra todas essas equipes e, naturalmente, pode estar aí a porta de salvação para que o Botafogo não caia para a Série B em 2021. Outro ponto que eu quero comentar com você é que o Marcinho, depois do seu retorno, vem acumulando falhas. São 3 jogos até aqui e 3 gols sofridos pelo Botafogo em que o Marcinho esteve envolvido nas jogadas. Seriam 4 gols, não fosse o Cavalieri defender aquele pênalti cometido pelo Marcinho na partida lá no Mineirão. Por último, eu quero comentar com você que agora, 31 de dezembro, 9 jogadores encerram seu contrato com o Botafogo. Ou seja, a gente pode ter uma debandada aí nessa virada de ano de 2020 para 2021 e fica aquela pergunta: o Botafogo vai renovar até o fim do Campeonato Brasileiro com esses atletas? Vale a pena renovar com esses jogadores? Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. Outro ponto que eu quero comentar é que o Fala Fogão agora tem a opção Seja Membro, onde você pode se transformar no apoiador oficial do canal, virando assinante e obtendo benefícios exclusivos, além de todo o conteúdo que eu já publico por aqui regularmente. O botão Seja Membro está logo aqui abaixo do vídeo, clica nele, que assim você vai poder conhecer os 3 planos que eu preparei para vocês. O primeiro ponto que eu quero destacar nesse vídeo é justamente essa situação contratual de 9 jogadores que têm seus vínculos se encerrando com o Botafogo em 31 de dezembro. Ou seja, na virada de 2020 para 2021, a gente pode ter uma debandada. Vale lembrar que o Campeonato Brasileiro vai até 24 de fevereiro. São 11 partidas ainda por jogar em 2021. O que, logicamente, pode pesar numa possível decisão da diretoria do Botafogo se vai renovar com esses 9 jogadores pelo menos até o fim da competição ou não. Essa lista de 9 jogadores é composta pelos seguintes nomes: Cavalieri, Saulo, Marcinho, Ellerson, Guilherme Santos, Luiz Otávio, Cícero, Nazário e Lucas Campos. Alguns desses jogadores, a gente sabe bem, já estavam praticamente fora do Botafogo. Casos, por exemplo, do Ellerson, do Cícero e do Lucas Campos. Esses por opção da diretoria, que tinha dado esses 3 atletas como dispensáveis. O caso do Cícero é o mais emblemático. Treinou em casa, voltou, foi utilizado pelo Lazzaroni, virou motivo de demissão do treinador, aí fez publicação provocativa antes da partida contra o Fortaleza, provocando comissão técnica e diretoria, aí volta a ser relacionado pelo Barroca, enfim. O caso do Cícero é o mais emblemático desses 3 jogadores. Mas quem foi utilizado no clássico contra o Flamengo foi o Lucas Campos. Ele que entrou na reta final e foi o responsável pela expulsão do Gustavo Henrique, que trocou um possível gol do Lucas Campos por um cartão vermelho. Nada justifica, na minha opinião, jogadores que eram dados como dispensáveis voltarem a ser considerados parte da solução. Sinceramente, na minha opinião, nada justifica. Outro jogador que estava praticamente fora do Botafogo é o Marcinho, por opção própria, diga-se. O Botafogo tentou algumas vezes renovar o contrato do Marcinho, mas o jogador não quis renovar. Fez uma pedida de R$300 mil, o que naturalmente o Botafogo não aceitou, até porque não faz sentido algum. O Marcinho, que nada fez na carreira dele, pedir R$300 mil, quem em sã consciência vai pagar R$300 mil pro Marcinho? Tem que ser muito maluco para aceitar uma pedida como essa. O jogador que vem irritando a torcida justamente porque não aceitou renovar o seu contrato e está sendo titular. Além de ser titular, está falhando, porque nos 3 jogos que o Marcinho atuou nesse retorno, ele falhou nas 3 partidas. Vale esse destaque aqui e já eu vou comentar sobre essas falhas que ele cometeu. Outros jogadores dessa lista de 9 jogadores devem permanecer. Casos, por exemplo, do Cavalieri, do Saulo, do Guilherme Santos, do Luiz Otávio, embora eu não goste do jogador, acredito que vai ser estendido o vínculo pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro, e obviamente do Nazário, que parece que tem vaga cativa no time titular do Botafogo, mesmo não jogando absolutamente nada, já faz bastante tempo. Esses devem permanecer. Os demais jogadores, sinceramente, se a diretoria do Botafogo buscar uma extensão do vínculo até o fim do Campeonato Brasileiro, não justifica, não tem justificativa, não tem desculpa, não tem defesa, não tem nada. Porque jogadores que eram dados como dispensáveis, casos do Lucas Campos, do Cícero e do Ellerson, e de quem não quer permanecer, caso do Marcinho, não faz sentido você buscar uma extensão de vínculo até o fim do Campeonato Brasileiro. A gente precisa manter no grupo de jogadores, até o fim da competição, quem realmente está a fim de lutar. Se você não tá com a cabeça no Botafogo, sai.
É melhor assim, é melhor para a carreira do jogador e é melhor para o próprio Botafogo, que não vai ter em campo um cara que não vai correr até o fim, que não vai ficar exausto no fim das partidas, buscando lutar por cada vitória que o Botafogo necessita. Essa é a minha opinião, não sei a sua. Pra mim é assim que funciona. Não tá com a cabeça no Botafogo e o contrato tá no final? Tchau, vai embora. Já foi dado como dispensável? Tchau, vai embora. Fica quem realmente tá a fim de lutar. Quem realmente o Botafogo acredita que pode ser parte da solução. Se você não é parte da solução, você é parte do problema. E se você é parte do problema, é melhor sair do Botafogo, vamos combinar. Um jogador que também fazia parte dessa lista de 9 jogadores, e que eu não citei aqui anteriormente, é o Honda, porque ele já estendeu seu vínculo até o fim do Campeonato Brasileiro. Então eram 10 jogadores, viraram 9, porque o Honda, sem muito alarde, resolveu renovar o seu vínculo com o Botafogo, pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro. Então a gente sabe que o Japa realmente vai ficar, conforme ele falou no Twitter, gerando inclusive muita revolta, porque a gente está de saco cheio de palavras bonitas no Twitter, a gente quer ver atitude dentro de campo. Falando agora a respeito dessa questão das falhas do Marcinho, desde que ele retornou ao time do Botafogo, foram 4 falhas, gerando 3 gols para as equipes adversárias. Não foram 4 gols porque o Cavalieri livrou a cara do Marcinho naquele pênalti, que o Marcinho cometeu contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Um pênalti totalmente infantil, desnecessário. Ele fez a penalidade e o Cavalieri ainda bem fez a defesa. Não adiantou no fim das contas, mas foi bom o Cavalieri fazer a defesa daquele pênalti. Agora o fato é, 3 jogos como titular e 4 falhas gerando gols para as equipes adversárias. Esse aqui é um ponto muito importante. A gente perdeu 1 ponto contra a equipe do Flamengo pelo erro que o Marcinho cometeu na saída de bola. Os 2 gols que a gente tomou para a equipe do Fortaleza, que acabaram gerando a derrota do Botafogo naquela partida, o Marcinho estava envolvido na fase defensiva. Ele e o Benevenuto nesses 2 casos. Aqui eu não posso falar que foi só o jogador, foi só o Marcinho, não. O Benevenuto também estava nesses lances. Então foram 2 gols contra o Fortaleza, foi o gol contra o Flamengo e esse pênalti contra o Atlético Mineiro, que só não virou gol porque o Cavalieri conseguiu fazer a defesa. Se você parar para analisar, a gente está falando aqui de 2 derrotas onde o Marcinho esteve envolvido em todos os gols que o Botafogo sofreu. Esse é o grande motivo de irritação da torcida. A gente sabe que o jogador vai sair no fim do ano, ele não quer ficar, ele volta como titular ainda por cima e volta falhando. Colocando o Botafogo com 2 derrotas a mais na tabela, porque diretamente ele esteve envolvido nas falhas defensivas que geraram os gols das equipes adversárias. Esse é um ponto aqui realmente que não tem justificativa. A gente sabe que o Marcinho na fase defensiva, desde sempre, o Marcinho na fase defensiva não consegue contribuir com a equipe. O Marcinho marca muito mal, desde que ele estreou na equipe do Botafogo como profissional. Isso não mudou, na verdade só piorou, porque com as lesões, a mobilidade ali de repente fica prejudicada. Então o Marcinho, que já tinha essa deficiência defensiva, pode ver essa condição piorar. E é isso que a gente tem visto nessas partidas recentes. Então nada justifica você manter o Marcinho como titular. E eu não tô falando aqui porque eu acho que Cascardo, Kevin e Barrandegui são melhores. Não tô falando isso. A gente não tem um lateral confiável, na verdade. Essa é a grande realidade dos fatos. Não tem um mísero lateral confiável no time do Botafogo. O único que a gente depositava alguma esperança, mas que tá vivendo uma fase horrorosa, era o Vitor Luiz. O Vitor Luiz, quando retornou ao Botafogo, foi muito celebrado. Muito celebrado porque a gente lembrava do Vitor Luiz em 2017. O lateral que a gente achou que estava repatriando era o lateral de 2017. Não é esse lateral que vive falhando. Esse é outro lateral. Então, nesse momento, a gente não tem um mísero lateral confiável. Então, quando eu falo aqui que o Marcinho não merece ser titular, não é porque eu acho que o Kevin é um grande jogador, o Cascado, o Barrandegui, não, nada disso. A realidade dos fatos é essa. Não tem um lateral que a gente possa falar, esse lateral aqui a gente confia. Nesse momento não tem. Se o Vitor Luiz voltar uma fase bacana, aí é outra história. Mas esse Vitor Luiz que tá aí e todos os demais laterais, esses aí pode esquecer. E no caso do Marcinho, para piorar, ainda tem essa péssima relação que o próprio jogador estabeleceu com a torcida. Porque foram vários os momentos que teve atrito nessa relação. Na minha opinião, o Marcinho não deveria ser aproveitado nessa reta final. Eu acho sim que na fase ofensiva o Marcinho é melhor do que os outros laterais que a gente tem. Agora, o prejuízo que o Marcinho gera na fase defensiva não compensa. Sinceramente, pelo menos pra mim, não compensa. O que você acha desse aproveitamento do Marcinho como titular no Botafogo nessa reta final do contrato dele? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber sua opinião sobre isso. Seguindo em frente, vamos falar agora sobre esse campeonato à parte do Botafogo contra Curitiba, Vasco e Sport. Esses 3 times brigam com o Botafogo para sair da zona do rebaixamento. Na minha opinião, a briga vai ficar entre essas 4 equipes. O Botafogo precisa, portanto, mirar a cada rodada esses 3 adversários.
Vale destacar que a gente ainda vai ter o confronto direto contra os três. Vasco em São Januário, Curitiba no Couto Pereira, a partida inclusive tá logo aí, e o Sport no Newton Santos. Além disso, a gente ainda pega o Goiás fora de casa também. Então, dos 4 times, além do Botafogo, que estão mais ameaçados de rebaixamento, a gente vai fazer 3 jogos fora de casa. Tudo bem que sem torcida, sem você ter aquela questão do apoio do torcedor e tal, vira campo neutro. Prova disso é que o desempenho do Botafogo quando tem torcida no Newton Santos é completamente diferente do que a gente tem feito nessa temporada. O Botafogo tem a pior campanha como mandante, muito porque, e eu tenho certeza absoluta disso, porque não tem torcida. E para confirmar isso que eu tô falando, basta você pegar que o Botafogo não tinha ficado nessa condição de pior mandante, mesmo com times horrorosos que a gente já teve. O Botafogo não vinha ficando nessa condição de pior mandante. Agora, sem a presença da torcida, sem a gente ter a possibilidade de cantar, incentivar, empurrar, o time do Botafogo sente muito a ausência do torcedor. Agora, fora de casa, isso pode ser uma arma. Já que o time vive um momento sem confiança alguma, você jogar fora de casa sabendo que dentro de casa você não tem conseguido gerar resultados, pode até ser melhor. Então, nesse momento, enfrentar esses adversários em confronto direto, fora de casa, pode ser positivo para o Botafogo. Justamente porque não vai ter a pressão da torcida adversária e vai ser um campo diferente daquele que a gente vem tendo uma derrota atrás da outra quando joga no Newton Santos. É uma pena, diga-se de passagem, porque quando a gente joga no Newton Santos, o estádio tem que ser a nossa fortaleza, tem que ser o nosso porto seguro ali para poder pontuar o máximo no campeonato. Só que isso não está acontecendo. Então jogar fora de casa sem essa pressão de saber que naquele campo, no Newton Santos, você não consegue vencer, não está conseguindo vencer, isso pode ser positivo para o Botafogo. Logicamente, a gente vai ter que secar esses 3 adversários principalmente, deixando o Goiás aqui para trás, tá com 16 pontos apenas, uma situação realmente muito, mas muito complicada. Se a situação do Botafogo já é dramática, imagina do Goiás com 16 pontos. Então, pegando esses 3 times aqui, Curitiba, Vasco e Sport, a cada rodada a gente tem que secar esses adversários. E quando tiver o confronto direto, é vencer. São finais. Se a gente não vencer Curitiba, Vasco e Sport, terrível, terrível. Logicamente, o Botafogo também tem que conseguir pontuar contra outros adversários. Por exemplo, dá pra gente pensar em arrancar pelo menos um pontinho, de repente, do Internacional, que tá vivendo um péssimo momento com o Abel Braga no comando. Tá nítida a queda do Internacional. O Inter, que era líder do campeonato com o Kudê, com o Abel Braga, já tá se afastando, já tá caindo, daqui a pouco tá fora do G6 se bobear. Então, em confrontos contra times que não estão vivendo um bom momento, o Botafogo tem que tentar pontuar o máximo possível. Aqueles times que estão vivendo ótima fase, fica muito complicado, porque o Botafogo realmente vive um péssimo momento, não consegue fazer um futebol minimamente competitivo, e aí quando você encara um Grêmio, um São Paulo, fica mais difícil. Nessa partida contra o São Paulo no Morumbi, a chance da gente pontuar é muito baixa. Essa é a realidade, infelizmente. Adoraria falar que o Botafogo tem grande possibilidade de pontuar no Morumbi, mas a realidade dos fatos, vendo o futebol competitivo que o São Paulo tem jogado e o futebol nada competitivo do Botafogo, qual é a chance maior de resultado nessa partida? A gente tem que ser realista. Agora, quando a gente pegar times que estão vivendo uma fase ruim, aí o Botafogo tem que tentar aprontar alguma coisa. Contra Curitiba, Vasco e Sport, fundamental. Esse é o nosso campeonato contra o Z4. A cada rodada, secar essas 3 equipes para não pontuar, ou pontuar o mínimo possível, né, no máximo empatar, e o Botafogo conseguir vencer os confrontos diretos, além de pontuar contra aquelas equipes que estão oscilando na tabela de classificação. Eu espero que o Botafogo consiga, porque sinceramente, o torcedor botafoguense não merece um 3º rebaixamento. A diretoria fez força para isso acontecer, os jogadores estão fazendo força para isso acontecer, mas nós, torcedores, não merecemos um 3º rebaixamento na história do Botafogo. Vamos ver qual vai ser a postura do Botafogo nesses confrontos diretos. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito desses temas que eu trouxe aqui pra você? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.